Você já imaginou estar assistindo a um show ao vivo de K-pop e de repente algo muito assustador acontece? Pois é, casos assim já aconteceram e por isso nesse vídeo eu vou contar para vocês quais foram os casos mais chocantes e assustadores que já aconteceram com idols de K-pop, casos esses que chocaram os fãs, levantaram discussões sobre as seguranças dos idols e marcaram toda a história por ter sido casos muito assustadores. Mas antes disso, não esquece de se inscrever aqui no canal. Nós estamos chegando a 1000 inscritos, então se inscreve aqui para me ajudar. Deixa o like no vídeo para eu continuar trazendo conteúdos como esse aqui para o canal. E comenta também aqui abaixo qual desses casos mais te chocou. Ou se você conhece algum outro caso que já aconteceu com idol, conta também aqui nos comentários. E vamos abrir essa lista com um dos casos mais chocantes que já aconteceu no mundo do entretenimento coreano, que foi quando a idol Chaeyeon, ela foi agredida em um programa de TV infantil. Ela é integrante do grupo Butters e nessa época ela tinha apenas 15 anos de idade, era apresentadora de um programa infantil que se chamava Tok Tok Bunny Honey, em uma emissora educacional que era voltado especificamente para crianças. O vídeo mostra o outro apresentador do programa agredindo ela com um soco muito forte no braço, depois dela ter puxado ali a manga da camisa dele, e também saíram alguns áudios de que eles haviam ofendido ela e chamado vários palavrões com ela durante a apresentação de todo o programa. Nas imagens é possível ver que ela ficou bastante desconfortável, até ficou massageando o braço, e a emissora, ela no início negou as acusações de que havia tido algum tipo de agressão, porém, devido à pressão massiva dos telespectadores que assistiram o programa, eles entraram com pedidos de desculpa e demitiram os dois apresentadores. Chaeyeon e sua agência se pronunciaram depois, falando que ela teve que passar por um processo de recuperação emocional após o ocorrido, e isso levantou muitas discussões na web sobre segurança, principalmente dos idols de menores. Como vocês sabem, muitos idols, eles iniciam na indústria do entretenimento muito novinhos. Temos aí um exemplo, o Kurtz, né, que os meninos são muito novinhos, tem alguns de 15, 16 anos. Então, realmente é algo a ser discutido, a proteção e o abuso de poder em meio da indústria coreana. Outro episódio chocante aconteceu com o grupo Seiya durante uma apresentação ao vivo, onde uma dançarina de apoio teve uma convulsão no momento da apresentação e nenhuma das integrantes, elas pararam a coreografia, a performance para ajudá-la. Esse caso ficou muito famoso no mundo do entretenimento coreano, porque as cenas são muito chocantes, e isso aconteceu em 2006, durante a apresentação do grupo em um programa musical da Coreia. Durante a apresentação de uma das músicas do grupo, que ocorria tudo normalmente, e começaram a usar luzes muito fortes, aquelas que piscam rapidamente para trazer um efeito visual, e isso muitas vezes desencadeia alguma crise em pessoas que são sensíveis. E pouco tempo depois, uma das dançarinas de apoio que estavam atrás das integrantes, ela caiu no chão e começou a convulsionar. E isso, todo mundo seguiu normalmente com a performance da música, até que outra dançarina de apoio, ela correu para ajudar. A cena foi transmitida ao vivo e demorou alguns segundos até que alguém da produção aparecesse para ajudar e retirar a dançarina ali do palco. Na época, isso levantou um grande debate e muitas pessoas ficaram irritadas e criticaram as integrantes do grupo por não terem parado a performance para ajudar uma pessoa que estava ali correndo risco de vida. Alguns anos depois, uma das integrantes veio ao público e falou que na época elas não tinham percebido que tinha uma pessoa passando mal no palco por causa das luzes fortes, e também o grupo na época era iniciante, então as meninas estavam nervosas e totalmente focadas em não errar nada da coreografia. Mas a agência delas também postaram um pedido de desculpas sobre a forma como eles reagiram naquele momento. O dia que o idol Eunho foi vítima de envenenamento. Isso aconteceu em 2006 e foi uma das histórias mais chocantes que já aconteceram no mundo do K-pop. Nessa época, ele era líder do TVXQ e estava no auge da sua carreira, quando foi participar de um programa e alguém que parecia ser uma simples fã ofereceu para ele um suco de laranja em uma garrafinha e logo, sem pensar, ele ingeriu aquela bebida. Minutos depois, ele começou a passar mal, sentiu dores intensas,
teve sangramento nasal e foi levado às pressas para o hospital. Depois foi descoberto que na bebida tinha supercola, um adesivo químico que é muito tóxico ao ser ingerido. Yoon-ho ficou alguns dias no hospital e, apesar de ter se recuperado fisicamente, o impacto emocional nele foi enorme, tanto que alguns anos depois ele chegou a comentar que desenvolveu medo de bebidas oferecidas por estranhos e até evitava sucos por lembrar do episódio. O caso foi tratado como tentativa de envenenamento e o motivo real que levou aquela antifã a fazer isso não foi revelado. E o mais chocante é que isso aconteceu em um dos momentos que o TVXQ era um dos grupos de K-pop mais comentados da Ásia e o Yoon-ho era tido como um idol muito famoso dentro da Coreia. O caso mostrou o lado sombrio dos fandoms de K-pop e mudou completamente a visão de segurança dos idols, e é justamente por isso que eles não recebem e não ingerem nenhum tipo de comida, bebida, que são entregues, muitas vezes eles nem recebem, pelos seus fãs em eventos ou até mesmo em shows. A idol Heo Yaean, integrante do grupo Dia, sofreu um acidente. Ela caiu do palco de aproximadamente 2 metros de altura durante uma apresentação do grupo. Nessa apresentação é possível perceber que ela estava andando ali pelas bordas do palco e de repente ela pisou em um buraco e caiu de uma altura de aproximadamente 2 metros. Uma das integrantes do grupo que percebeu correu rapidamente para ver se estava tudo bem com ela e logo ela retornou para seguir com a coreografia. A queda, pelos vídeos, parecia ser muito séria, mas algo que impressionou muitos fãs foi que rapidamente ela correu, subiu novamente no palco para terminar a apresentação junto com todo o grupo. Após o show ter sido finalizado, ela precisou ser levada às pressas ao hospital porque começou a sentir muita dor e depois foi divulgado que ela teve uma fratura na perna e uma contusão no cóccix. Por conta dessa fratura, ela também precisou usar gesso na perna, o que mostrou o quanto essa queda foi grave e mesmo assim ela conseguiu levantar e terminar a performance com as outras integrantes. Olha o nível de profissionalismo dessa idol, gente. Chegando a colocar o trabalho até acima da sua própria saúde. Eu não sei como ela conseguiu aguentar toda essa dor até o show finalizar por completo, mas tá de parabéns. Durante a finalização de um show do grupo Girl Generation, também aconteceu um caso que deixou as integrantes muito assustadas. Um homem conseguiu invadir o palco de forma despercebida pelos bastidores e ele entrou ali no palco e foi direto para a líder do grupo, que era a Taeyeon, e saiu arrastando ela para fora do palco. Logo, ela tentou resistir e ficou visivelmente assustada. As integrantes do grupo, elas seguiram com a apresentação e a performance normalmente por não entender o que estava acontecendo, porém a Sunny, ela logo percebeu e correu tentando impedir que aquele homem levasse a Taeyeon. Depois de alguns segundos, finalmente os seguranças chegaram e conseguiram conter o invasor, colocando ele para fora do palco. E até hoje esse caso ficou marcado como um dos mais perigosos envolvendo sasaengs e fãs obsessivos por idols de K-pop. E todos esses casos nos mostram que, apesar de todo o brilho e perfeição que tentam colocar ali em cima dos idols, muitas coisas acontecem nos bastidores e casos muito assustadores como esses também podem acontecer atualmente, apesar de toda a segurança, claro, deles ter sido reforçadas e mudadas. É muito comum nós vermos, principalmente em aeroportos, sasaengs tentando invadir o espaço pessoal dos artistas, mas infelizmente é algo muito recorrente, porque existem pessoas malucas por toda parte, né, infelizmente, e que não respeitam os idols, os artistas, e acham que tem ali algum direito sobre ele. E chegamos ao fim de mais um vídeo. Eu estou testando aqui conteúdo sobre histórias de K-pop aqui no canal, então se você gosta desse tipo de conteúdo, deixa aí nos comentários, curte o vídeo, para eu saber, né, e trazer mais conteúdos como esses aqui para vocês. Não esquece de se inscrever aqui no canal para eu conseguir bater os meus 1000 seguidores que faltam. Então, eu acho que eu vejo você na próxima. Beijo, tchau!